Será que tem alguma ação elétrica que é melhor que a Taesa para dividendos? Olha, os analistas do BTG acreditam que sim. A Empíricos também concorda, em especial depois do resultado do terceiro TRI da Taesa, cujas ações vêm caindo mais de 10% nesse ano. Mas agora, qual ação é essa? Será que ela realmente paga ou vai pagar dividendos maiores que os da Taesa? E se sim, será que é o suficiente para tirar a Taesa de uma carteira de dividendos? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, trazendo um pouco do contexto do mercado elétrico, depois comparando ambas as empresas e mostrando como é que a gente toma essas decisões aqui no Clube do Valor para te ajudar a tomar a melhor decisão para sua vida, beleza? Se parece interessante, deixa ele no like e vamos lá falar um pouco sobre o mercado de energia elétrica, algo essencial se você está investindo em ações elétricas ou se gosta de dividendos. Olha só essa manchete. Analistas dizem que Taesa não está em um bom ponto de entrada. Olha essa outra recomendação aqui de elétrica que paga mais. Ou essa aqui. Dividendos da Taesa não convencem. Veja outra alternativa no setor. Ou ainda, não é Taesa. Outra elétrica vai começar a pagar dividendos fortes. 3 notícias que dizem praticamente a mesma coisa. Os analistas da Empíricos, por exemplo, dizem que os resultados fracos de Taesa são o principal motivo para o pessimismo. Nesse terceiro trimestre de 2024, a receita líquida caiu 1% na comparação com o ano passado. Esse número ficou negativado principalmente pelo ajuste de algumas concessões que estão atreladas ao IGPM, que cresceu consideravelmente em outubro desse ano, além de altas fortes em maio, junho e setembro de 24. Por outro lado, parte da receita foi compensado pelo ajuste do IPCA no ciclo, que adicionou mais 9 bi ao fluxo de RAP. Aí na contramão disso tudo, os custos da empresa ficaram praticamente no 0 a 0. E esse número é ainda mais positivo, levando em conta que na base comparativa do terceiro trimestre do ano passado, a companhia havia recebido indenizações e colocavam esse número num patamar superior. Só que lá no bottom line, no lucro, que é de onde saem os dividendos, o que a gente viu foi uma queda de 6%, ficando na casa dos 307 milhões, abaixo das estimativas do mercado. Outro ponto importante, levantado pelos analistas do BTG, é o nível de alavancagem da Taesa, cujo índice está em 4 vezes a relação de dívida líquida e EBITDA, saindo de um patamar de 3,7 vezes no ano passado. É um patamar bem alto se a gente for considerar as empresas como um todo, porém no setor de energia elétrica e mais especialmente falando do setor de transmissão de energia elétrica, como a receita é muito previsível, existe espaço para uma alavancagem um pouco maior do que 3, às vezes e meia, relação de dívida líquida e EBITDA. Mas foi a questão do próprio endividamento que fez com que a Taesa, ainda em 2024, mudasse sua política de dividendos, uma troca para diminuir a alavancagem. A partir da metade do ano, os dividendos passaram a ser baseados no lucro líquido regulatório ao invés do lucro IFRS. E aí você pode dar uma olhada na diferença entre esses dois resultados. O lucro líquido regulatório, que é de onde sai agora os dividendos, foi aquele que caiu cerca de 6%. Por outro lado, o IFRS cresceu 45% no mesmo período. E aqui que moram os medos de vários investidores de Taesa que compraram Taesa pensando em dividendos e agora eles se questionam. Poxa, será que os dividendos vão cair? Ou mais, será que é aqui onde outras elétricas passam na frente? Essas dúvidas foram pauta recentemente de uma sessão de consultoria de investimentos gratuita entre um seguidor aqui do YouTube e um especialista de investimentos do clube treinado por mim. Ele olhou para a carteira desse investidor e viu que ele tinha cerca de 370 mil investidos em Taesa e esse investidor estava aflito com essa decisão porque, segundo ele, abre aspas, todo mundo está falando para eu trocar essas ações. Só que esse cara não sabia se era hora de trocar porque ele comprou seguindo uma dica na internet sem ter tanta noção ali da tese, não tinha regras claras para saber quando vender ou quando não vender uma ação. E com isso, sem clareza e sem muito tempo para acompanhar o mercado, porque ele é um baita empresário, faz muito sucesso, não à toa construiu um patrimônio de mais de 10 milhões, ele se desesperava a cada notícia negativa. E essa história é uma história extremamente comum, em especial para investidores que não têm muito tempo, têm uma alta renda e não têm muita confiança nas decisões que eles tomam. E se você se identifica com esses fatores e se assim como esse seguidor quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento, quer ter uma conversa de 1 hora com o especialista, então você precisa aceitar esse meu convite, que é um convite para uma sessão de 1 hora de consultoria de investimentos gratuita, em que um especialista aqui vai te ajudar a investir com mais estratégia. Foi algo que funcionou muito bem para esse inscrito aqui, que diz que a consultoria foi muito boa, em especial para pessoas que investem e não têm tempo para focar na evolução do seu patrimônio e acompanhar o mercado, que era o caso dele. Enfim, para essa semana a gente ainda tem cerca de 7 vagas abertas na agenda dos nossos especialistas. Você pode solicitar uma dessas 7 vagas apontando o seu celular para o QR Code que está na tela agora, ou ainda apertando aqui no primeiro link na descrição. Você aperta aí ou aponta o celular para o QR Code,
preenche poucas informações e fica atento a uma ligação do DD 51 no teu celular, de número desconhecido. Possivelmente vai ser alguém aqui do Clube do Valor, para bater um rápido papo contigo e encontrar um lugar na agenda do especialista para conectar vocês dois. Beleza? Agora, voltando ao cerne da questão, tá? Falei bastante aqui sobre Taesa, só que eu não falei que empresa é essa do setor elétrico que tem tanta gente falando para trocar, pra colocar no lugar de Taesa. Eu vou colocar aqui os dados lado a lado dessa empresa misteriosa com Taesa. Aí você pode ver o seguinte: a dívida líquida dessa outra ação é menor que a da Taesa, só que o ROIC e o ROI também são menores, que as margens da Taesa são melhores, a volatilidade da Taesa é menor. Um ponto importante, tá? Essa outra empresa não atua somente no setor de transmissão, também com geração e distribuição de energia. Feito esse disclaimer, além disso tudo que eu mostrei, a Taesa também está na frente no retorno dos últimos 6 meses e também no dividend yield, e ali no EV/EBIT, a gente vê que essa outra empresa está um pouco mais descontada do que Taesa, embora não seja tão descontada a ponto de estar ali entre as 20 mais baratas da bolsa, que é a estratégia que a gente segue para escolher ações baratas, ações de valor. E se nos números aqui Taesa está na frente em vários deles, qual que é a narrativa por trás dessa outra empresa que faz com que esses analistas prefiram ela? Bom, de acordo com os analistas do BTG Pactual, um dos motivos foi o lucro líquido da companhia, que cresceu mais de 380% no terceiro trimestre desse ano. Segundo eles, esses números foram boas notícias, assim como as despesas operacionais que vieram em linha. Se a gente pegar a notícia, relatório de análise e ler até o fim, a gente vai encontrar um ponto interessante. Tá? O BTG prefere essa elétrica por um motivo, que é o seguinte: eles acreditam e eles estimam, ou seja, projetam para o futuro, que essa empresa vai começar a pagar dividendos fortes em breve. Eles projetam o pagamento de um dividend yield de 9% em 2025. Lembrando que você acabou de ver que o dividend yield atual dessa empresa é de apenas 1%. E eu te pergunto, você acredita que faz sentido tomar decisões de investimentos com base em projeções, em estimativas do que pode acontecer? É uma pergunta honesta mesmo, porque eu sei que muitos investidores acreditam que sim. Eles acreditam que projetar o futuro é a melhor forma de tomar decisões no presente. Já eu acredito no contrário. Eu acredito que o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa. Aqui parafraseando Warren Buffett. Mas tem estudos, tem evidências que sustentam esse meu ponto de vista, como essa aqui. E num grande resumo, é um estudo que diz que as pessoas no geral são muito ruins em prever o futuro. Não porque eles são maus profissionais, mas sim porque é impossível de saber o que vai acontecer. E aí você pode se perguntar: poxa, então Ramiro, você está dizendo que esses analistas estão errados e que Taesa está valendo a pena porque os números hoje do presente são melhores. Em outras palavras, como saber se uma ação vale a pena ou não? Eu acredito que todo investidor, não só aquele que tem pouco tempo, não só aquele que hoje tem pouca segurança nas decisões tomadas, precisa ter uma estratégia. O que é uma estratégia? É um método, é um passo a passo para indicar exatamente quais ativos ter, quando comprar e quando vender. E eu não quero aqui parecer arrogante, falar que, olha, o melhor método é o meu do Clube do Valor. Claro que eu acho ele o melhor porque eu sigo ele, senão eu não seguiria. Mas eu entendo que o que mais importa aqui é você ter uma estratégia que você tem convicção em seguir. E como a gente está falando de ações elétricas, é impossível de não olhar para dividendos. Aqui no clube a gente tem uma estratégia de dividendos que olha por todos esses pontos, passa por todos esses passos que estão aparecendo na tela. E para responder essa pergunta, eu quero olhar especificamente para o filtro 4, o dividend yield médio dos últimos 3 anos. Eu vou te mostrar aqui da Taesa e dessa outra ação. Mas se você quiser entrar em mais detalhes sobre como funciona a nossa estratégia de dividendos, inclusive conhecer 7 ações que passam hoje nos filtros da máquina de dividendos, aperta aqui no segundo link da descrição, beleza? Você vai ter todo esse material em PDF, bonitinho, no seu computador, no seu celular para acessar. Enquanto isso, olhando aqui para a média dos últimos 3 anos, a Taesa está com um dividend yield médio de 11%. E nessa estratégia de foco em dividendos, ela está lá na 5ª posição dessa carteira, máquina de dividendos. Já essa outra empresa misteriosa, que sem enrolação é a Eletrobras, tem uma média de dividend yield bem menor, de 1,20%. E nestes critérios desta estratégia, máquina de dividendos, que alguns clientes com foco em dividendos seguem aqui quando aconselhados pelo Clube do Valor, a Eletrobras tem um dividend yield médio baixo e está na posição 69 da máquina de dividendos. Aí eu te pergunto, você tem Eletrobras em carteira ou Taesa? Tá otimista, não tá? Deixe teu comentário abaixo. Se você quiser conversar aqui conosco do clube sobre a sua carteira de investimentos, basta preencher esse formulário aqui para analisar suas respostas, eventualmente a gente vai entrar em contato contigo. E caso você queira se aprofundar na forma que a gente toma decisões de investimentos, aqui vai ter uma aula super completa, um vídeo não listado, secreto, só quem chega no final de um vídeo pode assistir ele e recomendo que você o assista. Um grande abraço e até mais.